E aí galerinha, aqui quem fala é o Arigatou Otaku. Atenção, preste atenção no que eu vou dizer, Otaku. Se inscreva e dê um like bem foda para me ajudar, e assim vou estar trazendo mais vídeos. Você me ajuda a expandir o canal e eu ajudo tirando do tédio. Todos saem ganhando. Agora chega de falatório e vamos começar logo com esse vídeo. E estou apresentando um top 10 animes de drama. Em 10º lugar, Death Note. A trama gira em torno de um caderno com poderes inimagináveis, que cai por acaso nas mãos do estudante Raito Yagami. O rapaz logo percebe que, ao escrever ali o nome de qualquer pessoa que escolha, ela acaba morta. Para a alegria de Ryuk, o deus da morte antigo dono do Death Note, não demora para Raito passar a atuar como justiceiro, eliminando qualquer um que atrapalhe o bem-estar social. Tantas mortes misteriosas chamam a atenção da polícia de todas as partes do mundo. Para solucionar o caso, entra em cena o misterioso L, conhecido como o maior detetive do mundo. Ele começa a montar um imenso quebra-cabeça para capturar Kira, apelido pelo qual Light passa a ser chamado. A grande questão é, seria Raito um herói ou um assassino? Estaria ele fazendo um bem para o mundo ou estaria se tornando um criminoso como aqueles que eliminou? Veja o anime e tire suas conclusões. Em 9º lugar, Dark Titan Black. A história centra em uma época em que um misterioso fenômeno assolou o mundo, conhecido como Eos Gate, ou Portão do Inferno. Surgiu um território anormal e perigoso, de onde Tóquio se isolou com a criação de uma grande muralha. Ao mesmo tempo, as estrelas desapareceram e muitas pessoas adquiriram habilidades sobrenaturais. Para cada uma dessas pessoas, apareceu no céu o equivalente a uma estrela, que se apaga quando a vida dessa pessoa também se extingue. Mas essas habilidades têm um preço. Os contratantes, como são chamados, perdem as emoções naturais dos seres humanos. Eles não se apegam, não sentem medo, carinho, inveja ou qualquer outro sentimento. Além dos contratantes, algumas pessoas se transformaram em Dolls, que são seres totalmente apáticos, diferente dos contratantes. Dolls são completamente programáveis, não pensam, sentem ou agem sem que tenham sido condicionados a isso. Contratantes agem por conta própria, e por consequência da perda das emoções, são capazes de matar a sangue frio sem qualquer remorso, os tornando excelentes assassinos de aluguel. A existência dos contratantes e dos Dolls é mantida em segredo da população, e sempre que algum evento envolve contratantes, a memória dos cidadãos presentes é apagada, excluindo de suas mentes aquele evento. Seus movimentos e ações são monitorados pelo governo. Cada vez que um contratante usa seu poder, sua estrela, que ganha um código, como BK201, acusa essa ação. Os poderes dos contratantes são os mais variados possível, a exemplo de heróis X-Men. Mas diferente de X-Men, sua forma física nunca é afetada, sempre mantém a aparência de um ser humano normal. Manipulação de água, eletricidade, gravidade e troca de corpo estão entre algumas dessas habilidades. Além disso, os contratantes têm que pagar um preço sempre que fazem uso de suas habilidades, que também varia bastante. Pode ser desde arrancar um chumaço do próprio cabelo, ter que comer uma bebida específica ou dar um beijo numa pessoa do sexo oposto. Em 8º lugar, Anoter. Em 1972, havia uma estudante chamada Misaki na escola Yomiyama na classe 3 do 9º ano. Uma estudante honorária que também era boa em esportes, Misaki era muito popular entre seus colegas e até os professores tinham afeição por ela. Quando Misaki morre inesperadamente, a classe 3 do 9º ano decidiu continuar agindo como se ela ainda estivesse viva. Contudo, quando a foto da graduação da sala foi tirada, eles viram na foto alguém que não deveria estar lá, Misaki. Na primavera de 1998, o estudante do 9º ano, Sakakibara Koichi, 15 anos, se muda de Tóquio para Yomiyama, a cidade natal de sua mãe, devido a seu pai ter ido trabalhar na Índia. Sua transferência foi para a escola Yomiyama classe 3 do 9º ano. Por causa de um pneumotórax, Koichi teve que ser hospitalizado bem quando as aulas iriam começar. Durante sua hospitalização, os representantes de Sala Kazami Tomoriko, Akazawa Izumi e Sakuraji Yukari o visitam. Antes que ele fosse liberado, Koichi conhece no elevador uma garota vestida com o mesmo uniforme de sua escola e um tapa-olho. Ela vai até o subsolo do hospital, onde é localizado um necrotério, dizendo que ela precisa entregar algo à sua outra metade. Seu nome, Misaki Mei. Koichi finalmente começa a frequentar as aulas e tenta se adaptar, mas não consegue deixar de notar o comportamento estranho de seus colegas. Mei, a garota que conheceu no hospital, pertence à mesma classe, mas sua mesa parece velha e diferente do resto. Ela está sempre sozinha e ninguém parece se importar com sua presença ou tentar falar com ela. Inicialmente Koichi imagina que seria um caso de bullying, mas percebe que até os funcionários e professores da escola agem da mesma forma. Ele também nota que a sua classe é a única que pratica a educação física separada. No Japão normalmente se praticam várias classes misturadas.
Koichi pergunta sua tia Reiko e seus novos amigos Tomoiko e Teshigawara sobre Mei. No entanto, eles simplesmente o avisam para que pare de andar por aí com alguém que não existe. Sua tia também o introduz às lendas urbanas e às regras da classe 3 do 9º ano. Enquanto isso, misteriosas mortes acontecem. Ele passa a saber sobre o incidente Misaki há 26 anos atrás em 1972 e também descobre que, na mesma época, sua mãe foi estudante nesta mesma classe. Com o clima ficando sombrio ao seu redor, Koichi e seus amigos tentam descobrir a história por trás do incidente de 1972 e a calamidade que assombra a classe 3 do 9º ano desde então. Em sétimo lugar, Balron Yokozo. Fujita Tatara é um estudante comum da escola secundária que tem vivido seus dias ociosamente. Um dia, um grupo de delinquentes arranjam uma briga com ele, mas o mesmo acaba sendo salvo por um homem misterioso. Depois de tal acontecimento, o homem surpreendentemente o arrasta para uma aula de dança de salão e após ser inspirado por uma dançarina que frequenta a mesma escola, Anaoka Shizuko, e seu parceiro, um dançarino genial, Yodoki Yoaru, Tatara começa a dedicar sua juventude no esporte. Em sexto lugar, Panton Requiren. A história centra-se numa organização chamada Inferno que pretende solidificar-se como a grande líder do submundo do crime. Para isso, ela utiliza Panton, uma menina que teve sua memória apagada e é hoje considerada a assassina perfeita, principal responsável pela rápida ascensão da Inferno. Entretanto, tudo muda quando, durante a execução de uma missão, um turista japonês testemunha a ação de Panton e consegue fugir, escapar, lutar, se esconder, por bastante tempo suficiente para que o mestre Cid veja algo diferente no rapaz. Quando capturado, ao invés de ser executado como seria o procedimento padrão, a Inferno submete o jovem ao mesmo processo realizado em Eon, a Panton, apagando suas memórias, retirando todas suas perspectivas, rebatizando como os veem e transformando em um assassino frio e calculista, um Panton. Em quinto lugar, Ovarino Serap. Em um mundo pós-apocalíptico, os vampiros dominaram o mundo e escravizaram os humanos para se alimentar. As crianças são os principais alimentos, pois uma doença assolou a humanidade de forma que aos 13 anos quase todos morrem. Duas dessas crianças, Mikaela e Yoichiro, planejam então uma ousada fuga, na verdade uma fuga em massa de pelo menos 6 crianças. Mas, a fuga é um fracasso. Todos eles morrem, menos os mentores, e para piorar, Mikaela é capturado pelo vampiro Fade de Batori. No entanto, Yoichiro consegue escapar. Yoichiro logo se vê acompanhado pelo exército demoníaco imperial japonês dedicado a matar os vampiros e acabar com o domínio deles. Em quarto lugar, Bakuman. Bakuman conta a história de dois jovens, Moritaka Mashiro e Akito Takagi. Mashiro tem o mesmo destino, aparentemente, de todos os garotos de sua idade: estudar e tentar frequentar uma faculdade boa e que lhes dê um bom futuro. Porém, tal ideia não parece ser levada para frente com muito entusiasmo pelo garoto. Um dia, tudo muda graças a Takagi. Depois de um dia de aula normal, Mashiro decide ir para casa estudar, mas percebe que havia deixado seu caderno no colégio. Preocupado, ou receoso, pelo conteúdo que ele havia deixado no caderno, o garoto resolve ir buscar seu pertence, mas chegando lá se depara com Takagi segurando o objeto. Ele diz que vai devolver o caderno para Mashiro com uma condição: que ele desenhe suas histórias e juntos se tornem mangakas reconhecidos. Tudo porque ele viu o desenho que o garoto fez da sua amada Azuki em uma das páginas do caderno. Mashiro acha a ideia totalmente maluca, principalmente vinda do estudante número 1 da sala. Porém, depois de muito persistir, ele aceita pensar mais sobre o assunto. Mas claro que Takagi, inteligente como é, já tinha um plano em mente e resolve levar Mashiro até a casa de Azuki, fingindo, ou ao menos parecendo fingir, que ele iria se declarar para a garota. O problema é que ao chegar lá, Mashiro percebe que a intenção dele era totalmente diferente e que na verdade ele queria é que o próprio se declarasse para a menina. A grande surpresa se revela quando Azuki diz que seu sonho era de se tornar uma dubladora, seiyuu, e Mashiro revida dizendo que vai se tornar um mangaka. Mas o pior não estava aí. Mashiro pede Azuki em casamento. Mas para isso, ele precisaria primeiro ter um anime em exibição na TV e ela deveria ser a dubladora da sua protagonista. A confusão aumenta ainda mais quando Azuki aceita a proposta, mas diz que eles não vão se ver até que o sonho de ambos se torne realidade. Agora Mashiro e Takagi terão que correr contra o tempo para conseguir o sucesso no mundo dos mangakas. Para isso, eles contarão com a ajuda do tio de Mashiro, Taro Kawaguchi, que apesar de ter morrido por causa da falta de sucesso em suas serializações, deixa de presente para seu sobrinho um escritório com todos os seus pertences da época de mangaka, além de todas as lições de vida, inclusive no amor.
Será que Mashiro e Takagi conseguirão um anime antes dos 18? E será que superarão Taro e conseguirão um sucesso de fato? Bem, só o tempo dirá. Em terceiro lugar, Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul é um anime onde o protagonista, Kaneki Ken, vive atualmente em uma Tóquio cheia de monstros chados de ghouls. Tudo começa quando Kaneki se interessa por uma garota que lia os mesmos livros que ele tinha, então Kaneki convidou ela para sair a um encontro até que ela o atrai para uma parte afastada e solitária da cidade, então Reise, a garota, se revelou uma ghoul, tentando assim devorá-lo. Por sorte ela morreu por conta de um acidente, e para que salvassem ele tiveram que implantar órgãos da Reise nele, o tornando assim metade humano e metade ghoul, e desde este acontecimento ele se questiona sobre sua existência. Em segundo lugar, Koutetsujo no Cabaneri. Enquanto o mundo está no meio de uma revolução industrial, surge um monstro que não pode ser derrotado a menos que seu coração, que é protegido por uma camada de ferro, seja perfurado. Infectando seres humanos com sua mordida, o monstro pode criar criaturas agressivas e mortos-vivos, conhecidos como Kabane. Na ilha Inomoto, localizado no extremo oriente, pessoas construíram estações, abrigos destas criaturas. E Koma, o rapaz que vive em uma dessas estações, cria sua própria arma para derrotar os monstros. Sua vida muda completamente quando sua estação é atacada e ele conhece uma garota chamada Mumei. Resumidamente, Kabane é o nome dos zumbis. Kabaneria quem é meio humano, meio zumbi. E a história mostra os humanos tentando sobreviver em um mundo dominado por cabanês, e os cabaneris tentando ganhar a confiança dos humanos. Rola todo aquele lance de que humanos temem aquilo que não entendem, que não conhecem, e por conta de sua ignorância, acabam fazendo merda. A história não é apenas humanos vs zumbis. Após terem sua estação atacada, alguns moradores escapam usando uma locomotiva, junto com Ikoma. Então eles têm que ir até outra estação, mas o caminho é longo e muitas coisas acontecem, brigas, intrigas, lutas, além da relação entre os personagens, sempre se desenvolvendo e crescendo. Na segunda parte do anime, surge um novo vilão, não vou dar spoiler, até porque é comum isso acontecer nas obras onde humanos devem se unir para sobreviver e lidar com algum monstro, sempre surge um humano que faz os humanos lutarem entre si. Já deixo avisado que temos mortes, temos muito sangue, tem braços e pernas voando, e não só das criaturas, mas dos humanos também. E como é um personagem fraco, psicologicamente falando, ele até tenta superar seu passado e suas fraquezas, mas é facilmente abalado quando colocado em situações difíceis. Apesar de muitas pessoas terem reclamado disso, eu gostei. Ele não é um protagonista todo cheio de si, confiante ou arrogante. Ele é cheio de problemas, medos e inseguranças. Enquanto Mei é sempre forte, firme e indeterminada, além de lutar muito bem. E no final da história, o papel deles acaba se invertendo. Acho bonito quando o personagem se torna mais forte para poder cumprir sua promessa e salvar alguém que é importante para ele. Teve algumas falhas, não foi perfeito, teve coisas zoadas, furos no roteiro, muitos consideraram ele bem mediano/ruim, muitos reclamaram do final aberto, mas não acho que foi aberto, eles resolveram o que tinham que resolver com o vilão e a vida continua. Não acho que tinham que matar todos os zumbis e ter um final feliz. Esse tipo de coisa não me incomoda, é a vida, eles vão continuar lutando, eu consigo aceitar isso. Mas tem muita gente que não curtiu o anime. Acredito que ele realmente não é um anime inesquecível, apesar da trilha sonora épica, não é dos melhores, mas foi super divertido de acompanhar. Em primeiro lugar, Shigatsu wa Kimi no Uso. A história gira em torno de Arima Kousei, um ex-prodígio que perdeu sua habilidade de tocar pianos quando sua mãe morreu. Sua vida diária desde então se tornou monótona, porém, isso muda quando ele encontra uma violinista cheia de personalidade. Encantado com a garota, Kousei começa a reganhar sua paixão pela música.